Esse é o Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, pela versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é conhecido como Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: "Onde vamos comprar comida para toda essa gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Digam a todos que sentem no chão." Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse isso aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada." Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: "De fato, esse é o profeta que deveria vir ao mundo." Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegavam da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-los. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: "Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui?" Jesus respondeu: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade." "O que é que Deus quer que a gente faça?" perguntaram eles. "Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou", respondeu Jesus. Eles disseram: "Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem." Jesus disse: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai.
porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. A vontade de quem me enviou é essa, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Esse não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: Todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: Como é que esse homem pode dar a própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim, também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia, desde o começo, quem eram os que iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanharam mais.
Então ele perguntou aos 12 discípulos: Será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: Fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus.